hoje vamos falar a história de uma criança índigo em especial. Seu nome é Boriska Kiprianosity. Esse jovem garoto vive na cidade de Volgogrado, na Rússia. E ele já fez várias previsões e afirmações polêmicas, que deixou muita gente com medo e assustado. Segundo Boriska, ele já viveu em Marte, mas isso antes dele renascer aqui na Terra. Então, em uma vida anterior, ele afirma ter vivido em Marte, e que agora está na Terra com a missão de salvar a humanidade. Boriska nasceu em 1996, e antes dele completar 1 ano de idade, ele já falava, andava, escrevia, era capaz de ler, pintar e desenhar. O menino era um gênio. Desde pequeno, Boriska dizia que era um piloto marciano e que não sabe como, mas que teria viajado para a Terra. E seus pais, galera, dizem que nunca ensinaram algo do tipo para a criança, que ela simplesmente começou a falar isso do nada. De acordo com que ela ia crescendo, ela ia contando essas histórias. Diferente do menino, os pais nunca tocaram no assunto de espaço ou coisas do tipo. Mas Boriska, desde pequeno, já sabia e já falava sobre o sistema solar e também tinha um conhecimento altíssimo sobre civilizações alienígenas. Coisa que você precisa ter no mínimo um pouco de estudo, né? Atualmente, Boriska não é mais um menino, tem 23 anos. Mas a fama dele e as revelações que ele fez foram acontecendo durante toda a vida dele. E como a missão dele é salvar a humanidade, à medida com que ele vai crescendo, ele vai ficando ainda mais fascinado em estudar e conhecer o espaço. Como dissemos então, Boriska afirma ser de Marte. E também disse que sua própria raça de marcianos foi praticamente eliminada em um conflito nuclear. E isso teria acontecido há milhares de anos. E de acordo com essa história contada pelo garoto, ele tem medo de que a mesma coisa que aconteceu em Marte, né, uma grande guerra nuclear, possa acontecer com a gente aqui na Terra. E é por isso que Boriska alega que a missão dele aqui na Terra é salvar os humanos. Salvar os humanos de uma guerra nuclear. Marte, Lemúria e Proserpina. Quando Boriska tinha 5 anos de idade, ele começou a falar sobre um novo assunto, um tal planeta chamado Proserpina. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse planeta, mas Boriska conhece bem ele. Ele disse que um raio de energia atingiu o planeta e partiu ele no meio, deixando Proserpina completamente destruído, e isso há milhares de anos. Continuando a história, o garoto diz que os proserpianos, por muita sorte, conseguiu se teletransportar para a 5ª dimensão. E ele diz tudo isso, ele conta toda essa história, porque ele conseguiu ver todo esse acontecimento lá de Marte, quando ele ainda morava lá em Marte. Podia ser muito bem uma história de criança, né, galera? A imaginação de uma criança com 5 anos é bem fértil. Depois que a história foi pegando repercussão, muitos cientistas prestaram atenção na história do menino, pois as histórias do menino tinham muitos detalhes. Detalhes que batiam com descobertas recentes da ciência. Então os cientistas ficaram, como esse garoto sabe dessas coisas? Se é só uma criança. Ele também conta que quando morava em Marte, o planeta ainda era habitável. Existiam muitos seres morando lá. E ele costumava vir para a Terra para fazer missões científicas. Por isso que em outra vida ele seria de Marte, mas com o intuito de salvar a Terra. Até então você deve estar imaginando, mano, que viagem dessa criança, né? Imagina você ser pai de um menino e ele começar a contar umas histórias pra você nada a ver dessas. Você vai falar, como assim, filho? De onde você tirou essas coisas? Mas essa história não acaba por aqui. Boriska contou muitas outras coisas. Ainda quando morava em Marte, nessas viagens que ele fazia para vir para a Terra, ele conta que usava naves redondas e triangulares. E ele ainda descrevia a nave com uma tecnologia tão avançada que nós seres humanos ainda não somos capazes de entender como essa nave funcionaria. Perguntaram então para Boriska como estava Marte nos dias atuais. E ele disse que acredita que ainda existam civilizações alienígenas em Marte, pois segundo ele os marcianos são imortais. Segundo os Boriskas, os alienígenas de Marte envelheceriam até os 35 anos e depois disso parariam ali. Então a gente chegaria na idade adulta e pronto. Ia manter a nossa aparência ali para sempre. Não a gente, né? Os marcianos. E ele também explicou o motivo por que eles não envelhecem. Isso está totalmente ligado ao fato que lá em Marte, os marcianos respirariam só dióxido de carbono. Pois, segundo Boriska, é justamente o oxigênio aqui na Terra que nos faz envelhecer. Ele também descreveu um pouco de como seriam os marcianos. Muito altos e também com um conhecimento tecnológico muito avançado. Será mesmo? E antes de ir pro próximo tópico, galera, em primeira mão a gente tá com o Boriska aqui, a gente conseguiu trazer ele de Marte. Esse é o Molisca. Esse é o Molisca, na verdade, olha lá, o Molisca. Dá um oi lá pra câmera, Boriska. Dá um joinha. Yeah. Boriska tá dizendo que vai dar tudo certo aí. Que a gente vai colonizar a Lua. E é isso aí, que mais? Dá joinha, bebê. Dá joinha assim, ó. Vai, 1, 2, 3. Como é que o joinha é? Yeah! Vai, Boriska. Não é isso aqui não, esquece isso. É. Segundo ele, isso aqui é uma coisa muito importante. E veio de Marte também. Vai deixar logo seu joinha. Yeah! Yeah!
Pirâmides do Egito. Boriska conta mais das suas histórias. Segundo ele, em uma das suas missões científicas que ele fazia de Marte para a Terra, ele teria até feito contato com antigos egípcios. Ele afirmou que se lembra direitinho da época da construção das pirâmides. Ele teria presenciado pessoalmente quando a pirâmide de Quéops estava sendo construída. E como ele teria visto a construção das pirâmides, ele afirma que nós não iremos encontrar nenhum segredo dentro da pirâmide de Quéops, mas sim em uma outra pirâmide que ainda não foi descoberta. E ele ainda afirma que a esfinge abriga um grande segredo. A vida humana mudará quando a esfinge for aberta. Palavras ditas por Boriska. E para abrir o segredo da esfinge, ele diz que teria um mecanismo de abertura em algum lugar atrás da orelha, mas que ele não se lembra muito bem. Mas galera, até então, esse menino contava todas as suas coisas para os seus pais, e seus pais preocupados conversavam com psicólogos, professores, pessoas para tentar entender o menino. Mas ele só foi ficar famoso mesmo em 2004, e isso por causa de uma reportagem de um jornal russo, que contava suas histórias interplanetárias. Em 2004, um jornal acabou tendo interesse por tudo que o garoto contava a respeito de Marte, da esfinge, que era de um outro planeta e que fazia suas viagens e tudo mais, e resolveu fazer uma reportagem completona sobre o garoto. Só que depois disso, a vida de Boriska mudou completamente, e ele começou a se sentir triste. Se afastou de todos os seus amigos, ficou totalmente isolado, e depois da reportagem, ele ficou com receio de conversar com pessoas estranhas. E tudo que ele desejava naquela hora era ser esquecido. Que bad, mano. Por quê? Ele não tinha a missão de salvar a humanidade? Fizeram então vários estudos para tentar entender por que Boriska tinha mudado drasticamente, por que do nada ele havia ficado triste, se isolado. E segundo alguns estudos, chegaram à conclusão que ele ficou assim pois a realidade da Terra não estava no caminho que Boriska queria. As coisas estavam bem difíceis e fora do controle. É como se Boriska tivesse se decepcionado com a Terra e com os humanos. Sem contar também que depois de contar suas histórias, Boriska apanhou várias vezes na escola, pois os colegas tinham inveja e também duvidavam dele. E para poder se defender, ele teve que aprender até a lutar. E tudo isso, é claro, foi deixando o garoto cada vez mais triste, decepcionado e com um pensamento de isolação. Outra coisa que deixava o garoto muito triste e que também é bastante interessante é que aqui na Terra e entre os humanos existiam muitas doenças. E que essas doenças teriam vindo da incapacidade de viver felizes dos seres humanos. Viver felizes de forma correta. Segundo Boriska, as pessoas jamais deveriam interferir no destino dos outros, se intrometer na vida e muito menos sofrer por erros cometidos no passado. E são essas coisas que para ele gerariam doenças. Boriska então, galera, afirma que ele é uma reencarnação de uma vida que viveu em Marte. E que diz também que no nosso mundo existem várias outras reencarnações. Reencarnações normais e outras com superpoderes, super habilidades. E muitas dessas reencarnações, Boriska afirma que vieram também de Marte. Hoje o garoto gênio ainda é estudado por várias instituições científicas, mas como já falamos, ele vem se afastando cada vez mais da sociedade. Pois desde 2008, Boriska estuda isoladamente, em uma escola para crianças superdotadas. Hoje Boriska está encaminhado nos estudos, estuda tudo o que pode. Mas quando ele era ainda criança e fazia suas revelações sobre o espaço, ele nunca teve uma aula de astrofísica, astronomia ou algo do tipo. Era tudo coisa que já estava na cabeça dele, que ele já viveu ou que saiu de lá. Bom, e aí galera, o que você achou de tudo isso? Verdade, maluquice, mentira, uma pessoa que tem uma imaginação fértil ou um menino que quer contar histórias? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, até porque é uma história diferente, né? Uma reencarnação de um alienígena, que loucura, né? Bom, e você, o que você acha?